Três vezes vemos essa mulher indo aos pés de Jesus. Em cada uma dessas vezes, ela faz algo diferente e tem uma evolução muito especial. Nós deveríamos aprender muito com ela. Eu vou ler agora o texto que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Mas aproveitando a oportunidade, quero dizer para você, né, te informar, estamos todos os dias aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e oração. Todos os dias Deus tem nos dado essa graça de estarmos aqui buscando a presença dele. E quero agradecer você que tem comentado, curtido e compartilhado. E quero pedir você, deixe aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, alguma coisa, alguma forma de interação para eu saber que você está nos acompanhando nesse devocional. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vemos Maria aproximando de Jesus 3 vezes aos pés de Jesus. Aqui nós vemos então que no versículo 39, Maria está aos pés de Jesus para aprender a palavra. Isso aqui é muito importante. Eu fico observando como uma fofoca, alguma coisa de distração, é algo que espalha, as pessoas compartilham, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Então as pessoas desprezam a palavra de Deus. Mas vemos, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Está em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer ser uma pessoa que tem muita fé? Então ouve a palavra de Deus. E ter fé não é apenas agir por impulso, agir por, a gente chama de fogo de palha. Ter fé em Deus é algo que é fervoroso. E quando eu falo de fervoroso, você lembra de uma água fervendo. Ela fica constantemente saindo aquelas borbulhas, né, de água fervendo ali. É fervoroso, é contínuo, ela fica sempre no mesmo ritmo. Isso é muito interessante. Uma oração fervorosa, uma fé fervorosa, aquele crente que está firme com Jesus Cristo, que construiu a sua casa sobre a rocha, e ela não vai cair com nenhum tipo de provação ou de tempestade. João capítulo 10, versículo 27, Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas me ouvem. Tá vendo que interessante? Que tipo de mensagem que você tem ouvido? Que tipo de pessoas que nós temos acompanhado? Será que nós estamos de fato ouvindo a palavra de Deus? Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, elas me ouvem. Elas ouvem a minha voz. Então precisamos de ouvir a voz de Deus se quisermos de fato ser ovelha. E a parte mais interessante está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está sempre atento
disposto a entrar em uma casa em que alguém possa ouvir. Isso é muito interessante, ouvir Jesus. A segunda vez que Maria vai aos pés de Jesus está em João capítulo 11, versículo 32. Vamos ler também? João 11, 32. Vamos ver o que ela diz aqui. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira vez ela vai aos pés de Jesus para ouvir e aprender. A segunda vez ela vai para chorar, para lamentar. Quem nunca precisou de chorar aos pés de Jesus? O problema é que tem gente que não senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra, mas para chorar é o tempo todo. Tem pessoas que não têm nem tempo para ouvir a palavra porque só sabe chorar, reclamar. Tem pessoas que vai à igreja e ela não está preocupada com o que está acontecendo ali. Ela só quer saber a hora da bênção para ela receber a bênção dela, é só isso. Então, é preciso, como Maria havia ouvido Jesus, a fé dela havia aumentado, ela sabia quem era Jesus. Agora ela está aos pés de Jesus chorando. E é interessante disso que vemos Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz: E Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, que naquele tempo não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, e isso é muito lindo. Jesus enxugando as lágrimas daquele que chora. Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando você chora aos pés de Jesus, você recebe o consolo. Jesus nunca deixa as pessoas que vai até ele com as mãos vazias. Terceira e última vez que vemos Maria aos pés de Jesus encontra-se em João capítulo 12, versículo 3. Olha só que lindo essa passagem. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa com cheiro de unguento. Vemos Maria 3 vezes na Bíblia. Uma das vezes ela está ali para ouvir. Depois vemos Maria ali para chorar aos pés de Jesus Cristo. E agora vemos Maria aqui aos pés de Jesus Cristo, mas para ungir, para agradecer, para derramar unguento de grande valor. E isso é uma coisa muito linda. Maria agora agradecendo ao Senhor. Vemos em João capítulo 11, versículo 41, Jesus Cristo sempre dava graça ao Pai. Pai, te dou graça porque o Senhor me ouviu, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor sempre me ouve. A Bíblia é cheia de passagens em que mostra que devemos dar graça a Deus. Às vezes, quando o texto fala que vai louvar ao Senhor, é uma espécie de dar graça a Deus, mesmo que tudo pareça difícil, né? Mesmo que a fruta, que a fruto da vide minta e tal, eu louvarei ao Senhor, eu vou dar graça ao Senhor. Então, nós devemos aprender com Maria. Ajoelhar aos pés de Jesus no sentido de prostrar, de se voltar para ele. Já viu quando uma pessoa está interessada no assunto? Se uma pessoa não gosta do assunto, ela faz isso. Quando uma pessoa está interessada no assunto, ela faz isso. Como se fosse um pescador olhando para a água, esperando o peixe chegar. Não é assim? Então, prostrar aos pés de Jesus, eu quero ouvir a palavra, eu quero aprender de Jesus Cristo. Porque no dia que você tiver que chorar nos pés dele, você sabe como conversar, você sabe como ele age, você sabe como comover o coração de Jesus Cristo. Isso é muito lindo. E eu tenho certeza que depois você vai dar graça, glória, agradecer pelas bênçãos recebidas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque aprendemos que nós devemos prostrar diante dos seus pés não apenas para pedir,
não apenas para chorar, mas também para ouvir a tua palavra e para te agradecer. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos ensinar a ouvir a tua palavra cada dia mais e que a nossa fé venha crescer diante do Senhor, venha crescer a cada dia. Deus, se porventura existe alguma pessoa chorando, lamentando por problemas diversos que tem passado, cada um sabe o problema que tem. Eu peço ao Senhor, conceda vitória, Pai, para que essa vida possa, dentro de poucos dias, estar agradecendo ao Senhor pelas grandes bênçãos recebidas. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.